Pessoal, bem-vindos a mais um Café com Doutores. Eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Sou o Dr. Saulo, médico neurologista. E hoje temos aqui o Dr. Tiago, neurocirurgião, que vai falar com a gente de um tema quentíssimo. O nosso tema é a principal causa de afastamento no trabalho. Sabe qual é? Dor nas costas, dor de coluna. Você que está vendo a gente, conhece alguém que tem dor de coluna ou já teve dor de coluna? Então esse vídeo é para você, porque a gente vai falar tudo sobre o assunto e tirar uma curiosidade que todo mundo tem, né? Quando que precisa ou não operar? Então, se você já teve dor de coluna, pega o seu café e vem com a gente. Então, começando aqui com o Dr. Tiago Salati, né? Tiago, dor de coluna é realmente tão comum assim? É muito comum, né? Como a gente estava falando, foi uma das principais causas de afastamento, se não a principal causa de afastamento do trabalho. Tem estatísticas tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, que são estatísticas muito robustas, né? E realmente tem um impacto muito importante, né? Então você veja, assim, do ponto de vista socioeconômico, Sim. né? Como isso pode ser importante. Mas dá pra entender, viu, meu? Porque eu mesmo já travei a coluna algumas vezes, você não consegue fazer nada, às vezes você não consegue sair da cama, né? De tão Respirar doído. dói. Porque às vezes você pode pensar, é afastamento do trabalho, mas se a pessoa tem um trabalho braçal ou corporal, acho que não. O cara às vezes trabalha sentado no escritório, não consegue ir pro trabalho por causa da dor, né? Ele trava mesmo, ele tá incapacitado. É uma coisa muito doida. E aí, assim, o Saulo acabou de falar, ele travou a coluna, eu já travei a coluna, não tanto quanto ele, mas já. E aí, assim, quando, né, que uma dor na coluna que eu travei ali deve ser preocupante? Então, até a gente já conversou, né? A Mariana esteve aqui comentando sobre dor crônica, né? Algumas, quando se investiga. Mas para quando a gente está falando em coluna, né? Quais são as principais causas, né? E quando investigar? Então, normalmente são aquelas dores que tendem a ter uma duração maior do que aquela crise aguda. Então, normalmente a gente trava ali, fica 2, 3 dias com dor, toma um analgésico, a gente não deve se automedicar, mas a gente sabe que isso acontece na maioria das vezes. A dor passa, ok, né? Vida que segue e a gente não precisa ter uma investigação. Só que existem alguns pacientes que começam a ter, né, que a gente chama de recidiva da dor, né? A dor fica voltando e vai piorando, vai aumentando a intensidade. E às vezes ela pode até, quando a gente fala de dor nas costas, né, a famosa lombalgia, que é a dor aqui embaixo, nesse andar de baixo aqui das costas, ela pode também gerar alguns sintomas neurológicos. Então ali, quando esse somatório, né, então, intensidade que aumenta, duração que vai aumentando, recorrência e também, né, quando o paciente apresenta algum sintoma neurológico, pode ser uma perda de sensibilidade, perda de força, enfim, tudo isso gera, então, essa necessidade de procura do especialista. Isso que eu ia falar, se a dor, ela vem acompanhada, tipo, não é só dor, ela tem dor, mas também formiga, tem dor, mas eu não sinto uma parte, né? Quando tem alguma questão assim, eu tenho que me preocupar mais? Sim, isso é um dos principais sinais de alarme, né? Quando o especialista está avaliando, né, o paciente com dor nas costas. E eu vou estender um pouquinho, a gente está falando muito dor nas costas, lombalgia, dorsalgia, mas a gente pode falar da dor cervical, né, que também pode irradiar para os braços, assim como a dor lombar pode irradiar para as pernas. Então, quando a gente tem um sintoma neurológico envolvido, isso daí tem que motivar realmente uma urgência maior na procura do especialista. E só para entender, né, assim, então quando a pessoa ela tá com uma dor, ela tá com uma dificuldade de movimentar, né, ou braço ou perna, o que significa? Quer dizer que aquele nervinho que sai ali da coluna perdeu função, ou quer dizer que a medula lá dentro está afetada, né? Quais são as interpretações ali? Quando a gente analisa, né, um déficit neurológico, então a gente costuma explicar aos pacientes, imagine uma fiação elétrica. Então, a gente tem nosso cérebro que manda um comando para nossa perna mover, por exemplo. Então, é um fiozinho que chega lá. E lá na coluna, vamos tomar, por exemplo, a hérnia de disco lombar, que é a mais famosa que tem, o problema mais famoso que tem. Então, o que é a hérnia de disco? É quando o disquinho, que é aquela estrutura que fica entre as duas vértebras, ele sai um pouquinho do lugar e começa a pinçar o nervo. Então, vamos falar do nervo ciático, que é muito famoso, todo mundo conhece, ou já conhece alguém que teve problema. Então imagina que esse fiozinho, que é o nervo ciático, está ali com aquela compressão. Então ele comprime o nervo e esse nervo deixa de mandar informação, que pode às vezes ser muito grave, às vezes o paciente não consegue mover a perna, ou às vezes pode ser só de sensibilidade, por exemplo.
ou às vezes pode ser só a fibra de dor, que é a fibra, imagina que a gente tem um fio, imagina um fio que tem várias camadinhas, a camada mais externa é a camada que dá o estímulo de dor, então é o primeiro que vai ter o problema. Boa. Então o paciente vai começar a sentir a dor na perna. E às vezes ele tem uma compressão que pega lá o meio desse nervinho, o meio desse fio. Vamos pegar mais as fibras motoras. Aí Então começa a ter a perda de força. Muito bom. Então por isso que é feito... Mostrando que é um alerta mesmo, que é uma progressão. É a natureza, né? Então ele está mostrando, está começando com uma dor, daqui a pouco está evoluindo com uma perda de sensibilidade, daqui a pouco uma perda motora. Então por isso que é importante avaliar e saber exatamente o que está acontecendo. Isso a gente está falando de um nervo. Às vezes tem um paciente que ele está com uma perda de força, que é ocasionada por uma hernia de disco cervical. Então ele pode ter a dor, mas ele está com uma perda de força. Então a gente já começa a topografar, aqui, a gente começa a localizar onde essa hernia de disco pode estar. Então ela pode estar no lombar, pode estar na cervical. Eu já tive diversos pacientes que chegaram com uma queixa de dor lombar, uma perda de força na perna, e com ressonância de coluna lombar na investigação. Ou seja, lugar errado. Lugar errado. O que faltou? Faltou examinar o paciente, botar a mão no paciente, ver reflexo, fazer uma avaliação neurológica para saber onde que está localizado, em que ponto daquele fiozinho tem a interrupção. Mas já que você falou da ressonância, né? Tem gente que fala assim, fiz raio-x. Ih, raio-x não serve pra nada, tem que ser ressonância. Não tem que ser ressonância, tem que ser a tomografia. Que exame que vocês pedem geralmente para saber qual a melhor coisa? Tem que ser a ressonância mesmo? Cada exame tem a sua indicação, né? Então, quando a gente fala da radiografia, por que é boa a radiografia? A radiografia realmente é um exame que a gente vai ver osso. A gente vai ver a relação óssea da coluna. Vamos voltar da lombar que a gente estava comentando. Então, tive uma fratura, tive um trauma. Foi pedido um raio-x lá no serviço de urgência, está correto? Está correto. O que a gente quer descartar? A gente quer descartar a fratura. É rápido, é prático? É rápido, prático e descarta a principal causa ali, que é no serviço de urgência. Seria a coisa mais grosseira, né? Agora, voltando para aquele nosso paciente que a gente estava avaliando no consultório, uma dor lombar, nunca teve trauma, começou do nada aquela dor. É válido só fazer raio-x? Não, se pode fazer raio-x, só que a ressonância é um exame que vai ter mais sensibilidade, ela vai conseguir pegar mais as alterações que a gente está buscando. A principal delas, o topo ali, é a hernia de disco e o que a gente chama de dor facetária. O que é alteração facetária ou dor facetária? É a principal causa de dor lombar na população. Nada. A faceta é uma articulação que fica entre as vértebras. Então, sempre que a gente movimenta a coluna, essa é a lombalgia clássica. Acordei com dor, vou escovar os dentes, por exemplo, e vai debruçar para escovar os dentes, sente aquela travada na coluna. A faceta, ela desliza uma sobre a outra e dá aquele estímulo de dor. Então, dor facetária, a gente consegue ver na ressonância alteração nessa articulação. Na radiografia, a gente não consegue. E daí a tomografia, para que serve? Bom, tem um paciente que está com uma suspeita de fratura, não consegui ver na radiografia. Não quero pedir a ressonância, porque eu acho que a ressonância vai ser um exame que, às vezes, o paciente não quer fazer, que é um exame um pouco mais demorado, né? Tem toda aquela questão da claustrofobia e tal. Às vezes o serviço não tem, Às vezes o serviço não tem, exato, né? Isso acontece muito aqui no Brasil, né? A gente está falando aí para uma população assim, muito heterogênea. Você pode ter ressonância disponível e não ter uma ressonância disponível. A tomografia vai resolver muito bem, né? Sempre que o profissional que estiver observando, tiver os olhos atentos para procurar e saber o que está procurando, né? Acho que isso que muda também. Então, assim, o top de linha seria a ressonância, com certeza. A ressonância vai conseguir ver todas as alterações, né? Mas vai conseguir ver fratura, vai conseguir ver hernia de disco, vai conseguir ver alteração facetária, vai conseguir ver medula, vai conseguir ver nervos, né? Vai conseguir ver as raízes adequadamente. Agora, a radiografia, a gente vai conseguir ver mais fratura, deslocamentos de vértebra, né? São alterações um pouco mais grosseiras, né? Digamos assim. E quando que a gente vai indicar a cirurgia? Porque essa é uma preocupação que muita gente tem, né? Quando que a gente indica a cirurgia, né? Primeiro, assim, eu acho que para a gente falar em indicação cirúrgica, a gente tem que ter um diagnóstico correto, a gente tem que saber o que a gente quer tratar, né? Então, mais uma vez o exemplo da hernia de disco. Então, às vezes eu recebo muito paciente no consultório, na clínica, né? Quando a gente está avaliando, que vem ali com uma ressonância com uma hernia de disco. Já com uma indicação cirúrgica. Doutor, vim aqui, tem uma hernia de disco L5-S1, entre a quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sacral. Eu já tive uma indicação de cirurgia. E aí? Bom, como que é a sua dor? Não, eu só tô com uma dor lombar aqui, de vez em quando. Então, assim,
esse é um paciente, é até um pouco intuitivo isso. Uhum. Você tem só alteração de exame de imagem, de uma hérnia, que pode até estar pensando no nervo, mas o paciente não tem clínica, esse é o paciente que não deve ser operado. Tá. Tá? Se a gente for pegar, na maioria das vezes, o tratamento clínico, seja com bloqueios, fisioterapia, né, o uso das medicações neuromoduladores, né, eles vão surtir efeito. Então, na maioria das vezes, É a minoria que vai operar. é a minoria. Falando uma estatística, né, isso varia muito nos trabalhos, mas cerca de 80% dos pacientes, Uau. quando a gente fala de hérnia de disco, Tá. né, então falando de hérnia de disco, eles vão melhorar com o tratamento conservador. Uau. Tá? Pô. Isso quando a gente está falando no tempo. Então, se a gente for pegar uma linha do tempo, o paciente teve lá hérnia de disco, teve a crise, começou o tratamento. A maioria das vezes, 4 meses, 5 meses, essa hérnia tende a reabsorver, a murchar. Por isso que muitas vezes não vai precisar do tratamento clínico, porque ela pode murchar sozinha. Né? Agora, quando passa esse tempo, a balança se inverte. Então, às vezes o paciente me procura e fala, estou fazendo fisioterapia, já fiz 3 bloqueios para dor, estou há 8 meses tratando isso aqui. Qual que é a chance de eu ficar sem cirurgia? Muito baixo. Muito baixo. Né? Se a gente for falar em literatura médica, em pesquisa, a revisão que mais prolongou essa observação foi 1 ano de segmento. Em pacientes fazendo bloqueios, mais de um bloqueio, mais de uma infiltração para tratamento de dor, a gente falou, ó, esse paciente ele falhou no tratamento, posso indicar cirurgia. Mas só abrindo um parênteses, a gente está falando em pacientes que não têm aquelas alterações neurológicas. Então, aí a gente indica cirurgia. Agora, cheguei com 2 dias de dor. Comecei a crise ontem, só que eu tô com uma perda de força na perna. Tô com uma alteração esfincteriana, é cirurgia. Entendeu? Aí, então, já por isso que a avaliação é Uma muito gravidade, importante. A gravidade. Então, pacientes que têm déficit neurológico associado, na imensa maioria das vezes vão precisar do tratamento cirúrgico. Pacientes que não têm o déficit neurológico, não têm essas alterações, eles vão conseguir, na maioria das vezes, em 80% das vezes, melhorar com o tratamento clínico. E só alteração sensitiva também é indicação cirúrgica? Não. O que é alteração sensitiva? Imagine que a gente tem aquele paciente, né? Você já teve aquela dor no ciático, né? Que é aquela dor que corre para toda a perna. Então, você pode ter a sensibilidade alterada, não só a perda de sensibilidade. Então, passou a crise aguda, e aí ou a às vezes nem fica passou com a crise aquele aguda. ou durante a crise. Às vezes durante a crise, ele está com aquela dor irradiada para a perna, e você examina lá a perna, ele vê que tem algumas regiões que pode ter ou falta de sensibilidade, ou ele pode ter sensibilidade aumentada. Então, as duas coisas podem acontecer. Então, essas alterações de sensibilidade são muito comuns. E pode ser tanto uma falta de sensibilidade, como, às vezes, uma sensibilidade alterada para mais, né? Uma hiperalgesia, às vezes, o paciente, a gente toca, o paciente sente uma dor na perna, localizada na perna. Enfim, isso a gente até aceita para o tratamento clínico. Agora, quando a gente começa a ver alteração motora, perda de força, aí a coisa já começa a caminhar para o lado cirúrgico. Já tive pacientes que melhoraram, assim, foi na primeira avaliação, estava com aquela hérnia muito grande, comprimindo o nervo, alteração de força. Conversamos e indicamos a cirurgia, ok. Só que aconteceu que a cena absorveu. Até acontecer todo o processo cirúrgico, isso às vezes demora alguns dias, Às vezes a hérnia absorveu, convênio, tem toda aquela questão, a hérnia absorveu. Ok, não precisa, perdeu a indicação. Então é dinâmico, pode acontecer isso. Mas o que não pode é você ter um paciente com perda de força, não indicar o procedimento, daí você vai perdendo tempo, essa reabsorção não acontece, e a gente sabe que, a depender do grau de déficit que você tem, o grau de perda de força, isso pode ser reversível ou irreversível. Por isso da indicação. Né? Por isso da indicação. É uma proteção mesmo para não deixar sequela. Se o paciente perde só um pouco da força, faz a cirurgia, fisioterapia, volta. Se o paciente perde toda a força, fica, por exemplo, com o pé caído mesmo. Daí, você tem que operar o mais rápido possível para a gente tentar recuperar né, a função do nervo. Então, varia um pouco, a depender né, da gravidade, como é o exame neurológico do paciente nessa avaliação. E, cara, assim, você fala em cirurgia de coluna, é uma coisa que, imagino quem está em casa pensa assim, nossa, uma coisa assustadora, meu Deus, vai mexer na minha coluna. Só que a gente vê, né, em várias áreas da medicina que avançou muito as técnicas, a segurança, né? Então, comenta um pouco como que é hoje, né, uma cirurgia de coluna, né? Como que ela acontece? Tem risco, o pessoal, eu tenho risco de nunca mais andar, não vou não, muito arriscado. E aí? Quando a gente fala de risco de cirurgia da
cirurgia, dos procedimentos em coluna, a gente tem que sempre também buscar individualizar conforme o diagnóstico do paciente. Uhum. Então, vamos pegar assim um diagnóstico que é um pouco mais delicado. Então, vou fazer uma cirurgia de colunas que é para um tumor na medula. Um tumor lá na medula que a gente vai ter que dissecar a medula, tirar o tumorzinho de lá de dentro. Isso pode ter um risco, o paciente ter uma perda motora? Pode ter um risco. Hoje, esse risco é muito pequeno, porque a gente faz a cirurgia tendo um cuidado, monitorando todos os nervos do corpo. Então, à medida que o cirurgião está operando, existe um médico que ele está ali falando, olha, está perto do nervinho, está tendo... Ah, que legal. Então a gente consegue, né, ter uma segurança maior no procedimento. Legal. Mas sim, existe um risco que é inerente ao problema. Uhum. Então, um tumor que já está ali na medula. Uhum. Agora vamos para o outro extremo, que é o mais comum. Hérnia de disco. Então, posso ficar sem andar numa cirurgia dessa? Hoje em dia, eu arriscaria dizer que isso é praticamente zero. Apesar de em Opa. medicina a gente não poder falar Bem. assim, né, 8 ou 80, mas Muito, Por- muito, muito, é muito, muito, muito raro. muito raro. Pela própria anatomia, né? Porque às vezes é uma hérnia que só está ali cutucando um nervinho da perna. Então, se tudo der errado, a gente está falando de uma perna que pode perder um pouco de função. Mas não é o que acontece, porque a gente faz a cirurgia com monitoramento dos nervos. Então, à medida que a gente vai retirando a hérnia que está ali pertinho do nervo, se tiver algum abalo desse nervinho, a gente para a cirurgia, a gente Muda a revê, estratégia. muda a estratégia. Muito bom. E o que mudou em termos de grau de invasão? Né? Hoje está muito na moda, quando a gente fala em cirurgia, dos procedimentos minimamente invasivos. O que significa isso? Antigamente a gente fazia, por exemplo, para tirar a hérnia de disco, a gente tinha que fazer um corte um pouco maior, afastar a musculatura que está em cima ali da coluna para chegar na vértebra e chegar na hérnia de disco e tirar essa hérnia de cima do nervo. A cirurgia minimamente invasiva, ela tem o mesmo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que o caminho que a gente vai fazer, ele é diferente. Então, ao invés de a gente fazer um corte maior, a gente vai usar, por exemplo, quando a gente fala em hérnia de disco, a gente vai usar um tubinho que tem uma câmerazinha que vai lá. Então, a cirurgia antes era feita com um corte de 5 centímetros, 4 Pra eu centímetros poder mais ou menos, enxergar ali. com afastamento do músculo, para a gente poder enxergar fazendo com o microscópio. Funciona? Funciona. Ainda é feito? Ainda é feito. E o paciente vai ficar bem da mesma forma. Só que a recuperação é um pouquinho mais demorada porque a gente machuca um pouquinho o músculo. Isso quer dizer cirurgia minimamente invasiva. Então é a gente fazer o procedimento com o menor grau de lesão possível dos tecidos que estão Então, ao um lado. canudinho com uma câmera. É basicamente isso daí. Perna de disco é isso. E E hoje aí a recuperação é melhor. recuperação muito mais rápida, né? E quando eu opero, a chance de eu ter que reoperar lá na frente, tipo, vai perdendo efeito e já que eu operei vai ser mais fácil, eu vou ter que fazer uma segunda cirurgia ou não? Geralmente é resolutivo e... Olha, esse tema é um tema que em todo o congresso tem uma mesa redonda para falar sobre isso daí e que é complexo realmente, porque a gente não sabe ainda, quando a gente estuda a cirurgia de coluna, quando a gente vai ter essa recidiva. Então, falando desses principais casos, né, dos principais pacientes, que são os pacientes com hérnia de disco, a gente tem duas situações. Primeiro é quando o paciente, por exemplo, tem essa hérnia, opera, e às vezes a hérnia pode voltar no mesmo nível. O que é a cirurgia para hérnia de disco? Imagina a gente tem aquele disquinho lá, vou dar um exemplo, é como se fosse aquele chiclete Babalu. Tem aquele chiclete, tem aquele recheio. Imagina que a gente corta aquele chiclete, aquele recheio sai. A hérnia é o recheio saindo. Só que quando a gente faz a cirurgia, o que a gente faz? A gente tira esse pedacinho desse recheio que está em cima do nervo. Só que lá dentro do chiclete ainda tem um pouquinho mais. O que pode acontecer às vezes? A gente aperta um pouquinho mais, faz um movimento inadequado, principalmente nos 2 primeiros meses após a cirurgia, e sai mais um pouquinho. Então, existe esse primeiro caso. Então, cerca de 10% dos pacientes eles podem ter recidiva da hérnia de disco, pode ter retorno da hérnia de disco no mesmo nível operado. Então, isso é importante. Sempre que a gente vai abordar sobre cirurgia, a gente informar o paciente quais são os cuidados que ele tem que fazer. Então, assim, tem que evitar atividade física com mais impacto nesses primeiros 2 meses, que até que acontece a cicatrização do disco. Então, tem uma série de cuidados para você baixar isso, né, esse risco. Né? E a outra coisa é quando existem alguns pacientes que têm um risco maior de ter problema na coluna. Então, doutor, eu já operei a minha hérnia aqui L5, S1, né, entre a quinta e a primeira vértebra sacral. Agora eu estou com uma vértebra, uma hérnia de disco, na L4 e na L5. Por que isso está acontecendo comigo? Algumas pessoas têm uma facilidade, né, para fazer uma degeneração maior do disco.
Às vezes não tem pessoas que têm um pouco mais de ruga, um pouquinho mais de Uhum. facilidade para ter cabelo branco, o disco funciona da mesma forma. Envelhece um, Envelhece mais, todos, né? e não é só envelhecer, é um mecanismo de reparação tecidual, Resistência à sobrecarga. resistência. Então, às vezes tem um paciente que faz, tem um trabalho que é trabalho braçal, que faz muito esforço, que ele nunca vai ter problema. Às vezes tem um paciente que ele trabalha no escritório e com coisa simples ele faz, mas por que aconteceu comigo? E muitas vezes, se você perguntar para ele, vai ter ali o pai dele teve problema, o irmão já operou de hernia de disco. Então tem essa, Familiar. tem essa, é muito ligado, né, à genética, né, essa Tá. facilidade. E assim, Mas aí, pegando aí a hérnia de disco, que é o principal, fiz a cirurgia, quanto tempo fico no hospital? Eu saio andando, não posso andar? Como que é essa recuperação, né? Acho que as pessoas têm muita dúvida disso. Essa é a principal dúvida do paciente que está ali decidindo, né, se vai fazer cirurgia ou não. Hoje, com essas técnicas que são um pouco menos invasivas, a alta é muito precoce. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o tratamento da hérnia de disco, Uhum. que é aquela cirurgia por vídeo que a gente faz. Muitas vezes o paciente faz a cirurgia de manhã, à noite está indo embora para casa, Olha. tá? Isso depende muito do como o profissional conduz. Então, a alta precoce, você tem que ir embora bem para casa. Às vezes o paciente fica um dia, vai embora bem para casa também, só que a alta não deixa de ser precoce. Boa. Então, e o Então, retorno? se tudo der muito certo, No máximo 24 horas saindo para dias, casa. tá indo pra casa. Tá indo para casa. E ele sai andando ou sai de cadeira de rodas? Não, Como é que é? sai andando. Isso, o Uau. paciente, ele, conforme a gente falou, aquela questão do monitoramento dos nervos, né? Toda aquela questão, aquele cuidado que a gente tem para preservar a força. Do mesmo jeito que ele entrou, ele vai sair, só que ele vai sair já com aquela dor, principalmente aquela dor na perna, ela deixa de existir. tem que usar um colete, uma cinta, alguma coisa? Não tem Nada? necessidade. Não tem necessidade. Um Já foi muito curativinho, usado o colete. curativinho agora- na onde foi introduzida a câmera Exatamente. e acabou. Um curativo que, Um que é pontinho, pequeno. 2. Na verdade, são 2 a 3 pontinhos, né? Dependendo aí do tipo do canal, da cânula que você utiliza. Então, tem pacientes, por exemplo, os pacientes idosos que têm uma condição que é muito frequente, que a gente chama de estenose de canal, que é o estreitamento do canal. Uhum. Para fazer essa cirurgia, a gente usa uma cânula um pouco mais grossinha. É uma cirurgia por vídeo, só que a decisão é um pouquinho maior. Entendi. Em pacientes jovens, que a gente só vai tirar o disquinho, a gente usa uma câmera menor, né? Um canal de trabalho menor, com 2 pontinhos você resolve o problema. Olha só. Legal. Então, né, mostrando que assim, não é o que a gente imagina, né? Porque você pensa, pô, vai mexer na coluna, primeiro que eu pensaria, um corte desse tamanho. Depois que, sei lá, não vou poder andar por uma semana, vou sair de cadeira de rodas. Existe né? isso, Ou que eu né? vou operar e vou ficar lá no hospital um mês, sei lá. Até existe isso quando eu estava falando principalmente das hérnias de disco, né? Que é a principal condição. Agora, vamos falar de outras condições. Por exemplo, tinha mencionado sobre os tumores. Então, existem tumores que a gente tem que fazer uma Sim. incisão um pouco maior. Às vezes precisa usar próteses que a gente vai estabilizar a Sim, coluna. sim. Que aí é outra. É outra cirurgia. É outra. Pacientes, às vezes, que tem lá um tumorzinho na vértebra, a gente precisa remover a vértebra, é uma cirurgia que dói um pouquinho mais. Sim. Só que mesmo assim, quando a gente compara como era a recuperação antigamente, como é hoje, esses pacientes, mesmo aqueles submetidos, né, um procedimento mais invasivo, ele tem, né, um retorno mais precoce às atividades dele, né, rotineiras. Acho que você já respondeu, né? Então, na cirurgia de hérnia de disco, a melhora ela é meio que imediata. O que ele sente, a melhora o que mais incomoda o paciente com hernia de disco é a dor irradiada para a perna. Uhum. Eu já Isso. tive paciente que chegou para mim e falou assim, olha, se você falasse para eu cortar a perna agora, eu cortaria, para você ver o tamanho do desespero que é. Então, essa dor da perna, ela melhora praticamente imediato. O paciente acordou, ele está sem a dor. O que ele pode sentir alterado ainda? Às vezes um pouco aquela alteração da sensibilidade, às vezes se ele operou com uma perda de força, às vezes a perda de força ele não recupera imediatamente, vai precisar fazer fisioterapia por um tempo para recuperar. Uhum. Então, dependendo de caso a caso, você tem uma recuperação. Mas a dor na perna, que é o que mais incomoda, isso melhora praticamente Pelo que você está imediato. falando, a maior parte é transitório sempre. Transitório na maioria das vezes. Ótimo. O que pode ficar, às vezes, é um pouco de alteração de sensibilidade, um formigamentozinho na perna. Tá. E por isso que é importante, quando o paciente ele tem indicação de cirurgia, para a gente evitar aquela questão da dor neuropática, quando o nervinho ele fica machucado, a gente indica a cirurgia no momento certo para que o paciente não tenha essa dor, porque né, existem pacientes que operam a hérnia e às vezes ficam com a dor mesmo assim. Uau. Que é o que acontece?
imagina que eu tive um paciente, já tive alguns pacientes que ficaram ali 2, 3 anos sentindo dor na perna, com um diagnóstico de hernia de disco. A gente tinha falado do tratamento clínico, a gente fala 1 ano, no máximo, né? Muitas vezes a gente opera com muito menos que isso. Eu já tive pacientes com 2, 3 anos, isso aí eu aviso, olha, pode ser que você fique com a dor neuropática. A gente pode remover a hérnia e às vezes o paciente fica com dor. Mas aí, doutor, não tem que fazer? Tem que fazer. Hoje em dia, a gente pode tratar com medicamento e a gente pode tratar com o estimulador medular, que é uma espécie de marca-passo que a gente instala ali na coluna que fica dando um impulsozinho elétrico para tentar enganar o nervinho para não sentir a dor. Então, mas é só um cuidado que a gente tem que ter a hora que a gente indica cirurgia para esses pacientes que têm uma dor mais prolongada. É porque, tipo, ficou tanto tempo ali que o nervo ficou com faz um machucado permanente. Permanente, né? É aquele fiozinho que fica ali desencapado para sempre, né? E é isso, a gente está falando da parte de cirurgia. Mas que medidas, que tratamentos que a gente tem, Thiago, para antes de chegar na cirurgia, que são possíveis e que tem resultado? Ah, sim. Por exemplo, falando para hernia de disco, né? Porque quando a gente fala de tumores, isso aí já é outro universo, né? A gente está falando de tratamento cirúrgico, não tem muita discussão. Agora, para o paciente que vai ter a lombalgia por hernia de disco, ou a dor por hernia de disco cervical, ou aquela dor fascietária, a gente tem ali uma gama que vai desde os medicamentos, fisioterapia, né? Todas as terapias, acupuntura, pacientes com dor crônica que precisam passar por avaliação psicólogo, que às vezes ele tem um vínculo com a dor que a gente precisa desfazer. E também o que hoje a gente consegue... Hoje a gente fala que o tratamento ele é multiprofissional, né? Então tudo isso associado àqueles bloqueios que a gente faz para o tratamento da dor. Então, quando a gente avalia, né, esses pacientes, a gente tem que ter todas essas opções, né, na nossa mente para poder indicar, dependendo do grau de dor, todas essas opções. Inclusive, se você não viu, a gente fez um vídeo com a esposa do Thiago, a doutora Mariane, falando do bloqueio de dor, de infiltração, que ficou muito legal. Nós vamos deixar o link aqui para você assistir. Tá bom. E o que eu queria perguntar para você? Tem como a gente prevenir, por exemplo, a Mel, a nossa filha, tem 7 anos, ela adora ficar pegando o Lui, que tem 2 anos no colo, toda hora, e fala, Mel, não pega amiga, brinca de bebê e fica e tal. Isso é mito ou é verdade? A gente tem que tomar esse cuidado ou não? Fala um pouquinho, o que a gente pode fazer para preservar a nossa coluna ao máximo possível? Se eu tivesse que falar uma coisa, é assim, atividade física, manter algum grau de fortalecimento muscular. Esse é o principal. Legal. Você falou das crianças. As crianças, elas também fazem hernia de disco, só que eles têm um grau de regeneração tecidual, então eles machucam o disquinho, e o disco já refaz, ele já cicatriza muito rapidamente, porque eles têm os vasos sanguíneos ali muito ricos. Só que quando a gente chega ali a partir dos 30 anos, dos 40 anos, que é a principal idade que a gente começa a ter esses problemas, né? O paciente pensa que é coisa de, isso é coisa de velho. O paciente, pico de incidência dos 30 aos 40 anos. Então, qual que é a principal dica? A gente manter uma vida saudável, fortalecimento muscular, então, seja com academia, seja com outra modalidade, pilates, para manter o fortalecimento, e retirar alguns hábitos que a gente sabe que o principal deles, né, realmente é o tabagismo. O tabagismo, ele altera, né, toda essa questão de vasculatura, né, dos vasos sanguíneos, ele altera, e para o disco intervertebral também. Tá, legal. Então, tomar mais cuidado, e a Mel ficar sem pegar. Você vê que é pequena, então a Mel, ela pode regenerar, ela vai ficar bem. Pode ficar tranquila que não vai acontecer nada. Você vai fazer a Mel pegar agora o irmão, não a gente mais, porque o nosso já passou dos 30. Eu já tive o paciente mais jovem que eu operei, né, foi até num hospital que a gente já trabalhou junto, né? Foi um paciente de 12 anos. Mentira. Sim, que fez uma hernia de disco com caldequina. Foi o mais jovem. Foi um paciente aí que eu tenho aí desde que eu iniciei os cuidados na cirurgia de coluna. Mas assim, acontece, né? E como? Erguendo peso? Oi? Erguendo peso? Foi praticando futebol, jogando futebol. Então, uma tendência genética provavelmente, né? Uma tendência genética muito grande que ele tem aí. Olha. E, Thiago, quais, então, assim, são os piores erros que você acha que as pessoas com dor de coluna acabam cometendo, né? Desde se automedicar, repouso excessivo, medo de se mexer. O que você acha que, para você, é das piores coisas que as pessoas têm que evitar de fazer? Eu acho que existem
dentro de algumas coisas que você falou, todas ali ocupam a primeira posição, digamos assim. A briga é muito boa. Então, por exemplo, ficar em repouso absoluto, que era uma coisa que se recomendava no passado, hoje a gente sabe que tem um mau prognóstico. A gente não recomenda porque o paciente ele não vai ter um bom desfecho. Ele não está tratando a dor dele, não está tratando a dor dele de maneira adequada. O erro que é muito frequente, que você falou que também está ali competindo aí pela primeira posição, é a questão da automedicação. Então, digamos que a gente tem uma paciente com hernia de disco e está ali só se automedicando. Primeiro, se ele passar do tempo de reabsorção da hérnia, ele não vai estar tratando o problema dele. Segundo, que tem toda a questão sistêmica, né, de você fazer um uso inadequado de anti-inflamatório, uso prolongado de anti-inflamatórios. Então, esses são os principais. E também, agora, em questão de indicação, né, e por isso que é muito importante se consultar com um especialista. Quando o paciente ele tem esse problema, falando de hernia de disco em especial, por muito tempo, então a gente pode desenvolver a questão da dor neuropática. E tem tratamento, só que fica um pouco mais chato, sendo que é um procedimento pouco invasivo que a gente consegue evitar esse problema. Então, colocando na balança, quando a gente identifica que o paciente tem indicação cirúrgica, eu acho que tem que tratar. Então, às vezes é um erro, às vezes o paciente achar que a cirurgia vai ser um problema para ele. Às vezes não tratar uma hérnia, você está assim, assumindo o risco de um problema muito maior. E quais conselhos você daria aí para quem convive com dor nas costas há muito tempo, Thiago, aí para a gente finalizar? O principal conselho realmente é o cuidado com a saúde. Esse é o principal, né? O fato de ter dor nas costas não deve fazer com que o paciente deixe de praticar atividade física. O que ele tem que fazer é procurar um especialista para ter um diagnóstico correto e assim poder voltar à atividade. Perfeito. Então, não deixar de procurar ajuda, porque todas as condições que a gente citou aqui, que a gente conversou hoje, tem tratamento. Thiago, e uma dúvida, né? Às vezes as pessoas trazem, né? Qual que é a diferença do neurocirurgião que trabalha com coluna, do ortopedista que trabalha com coluna? Para a especialidade, né? Na verdade, cirurgia de coluna é uma área de atuação, né, a gente fala, não é uma especialidade propriamente dita. Então, existem neurocirurgiões e existem os ortopedistas. Então, falando um pouco da formação, como que é a formação do neurocirurgião? O neurocirurgião ele faz aqui no Brasil são 5 anos de residência. Depois dos 6 da medicina. Depois dos 6 da medicina. E normalmente ele faz 1 a 2 anos de especialização, dependendo do serviço, em cirurgia de coluna. Então, são mais ou menos vamos somar 6 mais 5, 11, mais 1, 2, 13 anos. São ali, que a gente está falando de uma formação para ele falar que ele opera a coluna. E o neurocirurgião, que é o meu caso, eu fiz neurocirurgia. Durante a formação, ele vai fazer uma cirurgia para um neurinoma, ele vai fazer uma cirurgia para nervo periférico. Então, quando a gente fala na especialidade, por exemplo, o ortopedista de coluna, ele procura não indicar tratamento cirúrgico, por exemplo, para tumores, por exemplo, um chivanoma que é localizado na coluna. Normalmente ele caminha para o cirurgião de coluna, para o neurocirurgião de coluna, tá? Agora, na especialidade, quando a gente pega a Sociedade Brasileira de Coluna, a gente tem neurocirurgiões e tem o ortopedista de coluna. E como que é a formação do ortopedista de coluna? O ortopedista de coluna ele tem a faculdade, que são 6 anos, daí ele faz a residência de ortopedia, onde ele vai focar no tratamento de fraturas, etc. Que mais 3 anos, então. São mais 3 anos. 8, daí eles fazem mais a especialização em coluna. Que é 1, 2. Dependendo do serviço, são uns 2 anos. Um pouco menos de tempo, mas normalmente existe essa convivência. O neurocirurgião, ele acaba tratando todos esses problemas, mais os tumores, né, que são os tumores intramedulares, né, os tumores na medula. E o ortopedista, ele se foca bastante em deformidades, escoliose, são os problemas mais ósseos, digamos assim. Não, mas aí medula, aí é mais a neurocirurgia. Mais a neurocirurgia. Tá. E aí se é hérnia, nervo periférico ali a saída, aí pode ser o ortopedista, pode ser o neurocirurgião. Mas se tem tumores ali, aí normalmente o neurocirurgião. Hoje o que é muito legal, eu tenho muito colega ortopedista, a gente trabalha, né, em parceria, então às vezes ele tem um paciente que ele
vai operar próximo à medula. Então, é uma cirurgia que a gente pode fazer em conjunto. Né? Sim. Então, acho que a medicina a gente tem que se somar bastante. Né? Boa. Bom, Thiago, obrigado por esse papo tão esclarecedor. Acho que agora o pessoal vai olhar com muito mais atenção para quem tiver dor de coluna, vai tomar muito mais cuidado. E deixa nos comentários aqui perguntas para uma próxima vinda dele, né? As dúvidas que ficarem para a gente trazer ele de novo para esse bate-papo. Um grande abraço e bem-vindos, né? Para quem não conhece, Linda, aqui no Neurologia e Psiquiatria. Nos vemos no próximo vídeo.